Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 12 de outubro, e nós vamos estudar aqui mais um dia a nossa lição da Escola Sabatina, amém? Louvado seja Deus por essa oportunidade, louvado seja Deus porque você escolheu estar aqui. Bom, antes de nós começarmos o nosso estudo, vamos orar pedindo a Deus que nos ilumine com o Espírito Santo, com o entendimento necessário. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado por esse milagre, Senhor, que é estarmos vivos. E nesse momento também te agradecemos pela maior dádiva que o Senhor concedeu à humanidade, que foi o sacrifício de Jesus Cristo, para que nós tivéssemos acesso à vida eterna, à vida que só Cristo merece, porque ele não pecou, mas ele estende graciosamente a todos nós, que nós pecamos, merecemos a morte, mas ele veio aqui para ser o nosso Salvador, para buscar a única ovelha que estava perdida. Senhor, nós te agradecemos por isso, por esse presente maravilhoso, por todos esses presentes que o Senhor nos concede. Senhor, também suplicamos forças para viver aqui neste mundo. Neste mundo estamos sujeitos a aflições, dores, lutas, e suplicamos nesse momento que o Senhor nos dê a tua força, a tua paz e o teu sustento. Pai, finalmente suplicamos a presença do Espírito Santo para nos ensinar aqui. Pedimos que ele venha instruir a cada um de nós, venha abrir a nossa mente, para que nós possamos entender aquilo que está escrito na tua palavra. Sem ele nós não vamos conseguir. Por favor, Senhor, nos ajude. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, o título da lição de hoje é Os mortos não sabem de nada. Então nós estamos estudando sobre a natureza humana e agora nós vamos estudar sobre o estado dos mortos. E a lição está falando aqui, os mortos não sabem nada. Bom, vamos ler aqui Jó capítulo 3, do verso 11 até o 13, Salmos capítulo 115, verso 17, Salmos capítulo 146, verso 4 e Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 10. O que aprendemos nesses textos sobre a condição do ser humano na morte? Vamos lá então, queridos irmãos e queridas irmãs, vamos ler aqui a palavra de Deus, primeiro texto, Jó capítulo 3, do verso 11 até o 13. Aqui Jó estava sofrendo bastante, ele já havia perdido praticamente tudo ali, né? Menos a sua vida, e aí então ele começa a falar. Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Ó, vejam só aqui, expirar, né, um sinônimo de morrer, parar de respirar aqui, né? Por que houve regaço que me acolhesse? E por que peitos para que eu mamasse? Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria para mim descanso. Vejam só, eu não lembrava desse detalhe aqui, mas no Novo Testamento nós vemos Jesus mesmo comparando a morte como um sono, e aqui Jó, lá no Antigo Testamento, lá no passado, já usando essa figura de linguagem, porque já agora repousaria tranquilo, dormiria. Ele está falando que ele estaria morto, né? E então haveria para mim descanso. Vamos para o próximo texto agora. Salmos capítulo 115, verso 17. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Vejam só, mais um detalhe aqui. Os mortos não louvam o Senhor. E não está se fazendo distinção entre mortos bons e mortos maus, né? Não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Veja só como a morte é descrita. Região do silêncio. Bom, vamos lá agora para Salmos 146, verso 4. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó.
Nós lemos isso ontem, se eu não me engano, não foi? Lá em Eclesiastes no capítulo 12, aqui Salmos falando sobre a mesma coisa. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Vejam só, neste mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Próximo texto, Eclesiastes, capítulo 9, verso 5. Eu vou ler também o verso 6 e depois o verso 10. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. E agora o verso 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vejam só como esse texto ele é bem explicativo, não é, meu querido irmão, minha querida irmã? E a lição vai comentar o seguinte: alguns argumentam que essas passagens, Jó, que nós lemos aí, né, do capítulo 3, do verso 11 até o 13, Salmos 115, 17, 146, verso 4, Eclesiastes 9, versos 5 e 10, escritas em linguagem poética, não podem ser usadas para definir a condição do ser humano na morte. É verdade que às vezes a poesia pode ser ambígua e facilmente mal interpretada, mas não é esse o caso quanto a esses versos. Sua linguagem é clara e seus conceitos estão em plena harmonia com os ensinamentos do Antigo Testamento sobre o assunto. Primeiro, em Jó capítulo 3, o patriarca lembra o próprio nascimento. Nos momentos mais terríveis, quem não desejou nunca ter nascido? Reconhecia que, se tivesse morrido ao nascer, estaria dormindo e em repouso. Nós lemos ali, né? Jó capítulo 3, verso 11 e também o verso 13. O Salmo 115 define o local em que os mortos são mantidos como um lugar de silêncio, porque os mortos não louvam o Senhor. Salmos capítulo 115, verso 17. Isso não parece descrever que os mortos, os fiéis e agradecidos, estejam no céu adorando a Deus. De acordo com o Salmo 146, as atividades mentais do indivíduo cessam com a morte, porque ele fala, né, que nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. E Eclesiastes, verso 9, acrescenta que os mortos não sabem nada, e na sepultura não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes, capítulo 9, verso 5 e verso 10. Essas declarações confirmam o ensino bíblico de que os mortos são inconscientes. O ensino bíblico da inconsciência na morte não deve gerar pânico nos cristãos. Primeiro, não há inferno de fogo eterno, nem purgatório temporário esperando pelos que morrem perdidos. Você já acreditou em alguma dessas duas coisas? Essa imagem já veio na sua mente, às vezes até como uma ameaça? Bom, meu querido irmão, minha querida irmã, essas coisas não existem. Inferno de fogo eterno, purgatório temporário, não. E a lição continua dizendo: segundo, há uma recompensa maravilhosa esperando por aqueles que morrem em Cristo. Não é de admirar que, para aquele que crê, a morte é de pouca importância. E agora nós vamos ter uma citação do livro O Desejado de Todas as Nações. Então ela começa aqui: para aquele que crê, a morte é de pouca importância. Para o cristão, a morte é apenas um sono, um momento de silêncio e escuridão.
A vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Colossenses capítulo 3, verso 4. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, a irmã White aqui citando Colossenses capítulo 3, verso 4, mostrando essa realidade. E quando está falando que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, não quer dizer exatamente a nossa consciência, mas um espírito desencarnado que está escondido com Cristo em Deus, mas aquele fôlego de vida que todos nós recebemos ao nascer e que nós já vimos que quando morremos, ele deixa de estar conosco, não é? Mas ele não carrega a nossa consciência. Bom, se você quer também ver aqui como será essa questão da ressurreição, quando nós seremos manifestados, você pode até se perguntar assim, nossa, mas tem pessoas que já morreram há tantos anos e elas já se decompuseram ali, não tem mais nada, não sobrou nada. Querido irmão, querida irmã, leia Ezequiel capítulo 37, do verso 1 até o 14. Ali nós temos uma linguagem falando sobre o estado espiritual de Israel, mas que usa uma metáfora sobre a ressurreição, sobre o poder de Deus que é capaz de recriar o ser humano. A partir de um vale de ossos secos, ele faz uma multidão de pessoas. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E a lição vai finalizar aqui com uma reflexão para nós. Pense nos salvos. Eles fecham os olhos na morte e, quer fiquem na sepultura por 1.500 anos ou por 5 meses, não faz diferença para eles. A próxima coisa que eles verão será o retorno de Cristo. Como então os mortos estão em melhor condição que os vivos? Vejam só, meus queridos irmãos e queridas irmãs. Enquanto nós estamos vivos, nós temos o privilégio de escolher Cristo como nosso Salvador. Depois que nós morremos, não temos mais consciência, não temos como mudar, não temos como, de alguma forma, evoluir, como alguns dizem. O tempo que nós temos é aqui. O privilégio que nós temos é enquanto estamos vivos, de ouvir a voz de Deus, de aceitar a Cristo como Salvador, e aí sim, nos tornar herdeiros da salvação em Cristo Jesus, para que quando nós morrermos, esse tempo não vai fazer diferença. 1.500 anos, 5 anos, eu acredito que Jesus não vai demorar mais 1.500 anos para voltar, não. Às vezes nem 5 anos, mas que nós nos lembremos disso, de que quando Cristo voltar, aquelas pessoas que morreram, para elas terá sido como um fechar de olhos e abrir novamente. Não terão visto o tempo passar, não terão tido contato com as coisas que aconteceram nesse mundo, com o sofrimento dos seus queridos durante o seu sepultamento, e nem com o sofrimento dos seus queridos durante a sua ausência depois na vida que seguiu. Não, nada disso acontece. Então, nós possamos nos lembrar das promessas e das verdades que estão escritas na palavra de Deus. Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.